a oração que o Papa Leão XIII nos ensinou contra Satanás. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente obedidos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pode se assentar. Eu me chamo Paulo, tenho 35 anos. Eu pertenço ao grupo de oração Unidos pela Fé, ali no Guatupê, Capela São Paulo Apóstolo, paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali do Padre Márcio. E hoje estou aqui para anunciar a palavra de Deus. A palavra não é minha. A palavra de Deus, quando a gente anuncia ela, tem que gerar um desconforto em nós. Se ela não gera um desconforto, a gente vira protestante que só quer carro, quer casa, quer barganha de Deus, mas a gente não se converte. E o Senhor me chamou neste tempo também, além de pregador da palavra, ministro de cura e de libertação e ministro da Eucaristia. Até pouco tempo atrás estava coordenando o grupo de oração, mas é engraçado que quando a gente está na frente, a gente carrega umas 50 toneladas nos ombros, por causa que os outros não rezam, não fazem a vontade de Deus, e a gente tem que carregar o fardo dos outros. Mas é engraçado que quando nós estamos servindo a Deus e ficamos um tempo como Elias no escondimento, parece que a gente fica leve para voltar a servir a Deus. E todos nós vamos passar por essa situação que vocês vão entender agora na pregação de hoje. Eu quero que vocês peguem comigo na sua Bíblia o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. E se você não trouxe Bíblia, toma jeito. Se você tem coragem de comprar um celular de 4, 5 mil reais, não tem coragem de comprar uma Bíblia de 50 reais, alguma coisa está errada. E a sua Bíblia não pode ficar aberta no Salmo 90, lá na mesa da tua casa, Efésios 6, Lucas 1. Porque isso só mostra que o católico que você é, que deixa as coisas com teia de aranha, relaxado, frouxo. Pegue lá comigo. Lucas 5, versículo 1 e seguintes. A palavra de Deus vai dizer assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma delas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Versículo 4: quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9: é que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão:
Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que diz a palavra: estando um dia Jesus à margem do lago de Genezaré. O que Jesus foi fazer no lago de Genezaré? Outros falam lago de Tiberíades, ou mais conhecido que nós conhecemos, o Mar da Galileia. No mapa da Terra Santa, o Mar da Galileia está na região norte, acima da Samaria. Está próximo da cidade onde Jesus foi criado, chamado Nazaré, onde o anjo Gabriel visitou Maria e anunciou a ela que ela seria a mãe de Jesus. Só que os evangelhos vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque ele diz que o profeta não é bem-vindo na sua pátria. Então Jesus ele foi para Genezaré, onde encontrou Pedro, Tiago e aqueles que se tornariam seus discípulos, seus apóstolos. E veja que a palavra vai dizer: ele estava à margem do lago de Genezaré. Hoje esse grupo de oração é a margem onde Jesus está. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Só que para Jesus vir até você, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir o seu coração. Nós vemos as pessoas querendo ir atrás de multidões. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que está aqui está atrás das multidões, dos 72 discípulos, dos 12 ou dos 3 apóstolos, de Pedro, Tiago e João, que subiram no Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A gente não pode estar como aqui o povo estava comprimindo Jesus para ouvir a palavra. Excelente. Vocês estão aqui hoje para ouvir a palavra. Mas o Senhor fala que não é para sermos meros ouvintes. Nós temos que ouvir e praticar a palavra. E não é fácil. Para mim não é fácil. Para vocês não é fácil. Para nenhum de nós é fácil. Só que muitas das vezes a gente quer seguir multidões. Por exemplo, nada contra que a igreja tem isso, glória a Deus. Mas a gente vai naqueles retiros de cura e libertação que enche. Vai muitas vezes em cerco de Jericó. Você entra vazio e sai vazio porque o teu coração está longe de Deus. Você que só quer milagre de Deus. Você só quer que Deus te dê um marido, uma esposa, um carro, um trabalho. Mas você não quer Deus porque Ele é Deus. O mesmo Deus que está naqueles grupos de oração cheia, por exemplo, da Divina Misericórdia lá no Umbará, lá no Ganchinho, é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está lá com o Frei Gilson às 3 da madrugada, 4 horas da madrugada, com as irmãs do Instituto Hesed, nas adorações, em qualquer lugar. Porque a palavra de Deus diz assim, aqui como Jesus estava com seus discípulos, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aqui vai dizer que Jesus viu 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois eles haviam descido para consertar as redes. E subiu a uma delas, chamada a de Simão Pedro. Fala por irmão assim, ó: você está na barca de Pedro. Você está na igreja católica, apostólica, romana, que é a barca de São Pedro. Sem a igreja não há salvação. Você está sentado na barca de Pedro. A única barca que Jesus subiu foi a de Pedro. Não existe outra barca. E aqui diz na palavra que ele subiu a barca de Pedro e pediu-lhes que se afastassem um pouco da terra e ensinava o povo através da barca, lá no Mar da Galileia. Só que aquele povo que está aqui, né? Porque ele escolheu Pedro, Tiago, João. Mas aqui não fala que a multidão seguiu ele, sabe por quê?
Porque quando Jesus fazia a multiplicação dos pães, os milagres, as pessoas queriam comida. As pessoas queriam alimento, as pessoas queriam as suas coisas que convinham a elas, as pessoas não queriam mudar o seu coração. Daqui a pouco nós vamos começar a quaresma, e daqui 40 dias é o quê? Semana Santa, né? O que aconteceu com aquelas pessoas que Jesus fez os milagres? Crucifica-o, não foi? Eu não vou te seguir porque as suas palavras são muito duras. E Pedro fala, a quem nós iremos, Senhor? Você é daqueles que está na multidão? É para você refletir. Você está na multidão? No grupo dos 12, dos 72, perdão, que depois eles ficaram tudo ali, caminharam, depois veio as decepções, as tristezas, as amarguras e abandonaram. E ficou só os 12. Só que dos 12, um traiu. Aliás, todos traíram, né? Mas pelo menos eles se arrependeram, Judas não. Mas que subiram com Jesus no Monte Tabor foram só 3. Esses 3 tem que ser nós. Intimidade. No secreto. Onde ninguém está vendo você. Onde ninguém te vê, Deus te vê. Nós muitas vezes queremos estar nessas multidões aqui. E Jesus vai dizer aqui no versículo 4. Quando acabou de falar a Simão, ele disse assim, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E Pedro respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Talvez você veio para cá hoje desanimado, desanimada. Mas Deus quer fazer do teu cotidiano, daquelas coisas que você veio aqui para cá hoje desanimado, que você diz não tem mais jeito, eu estou rezando não sei quanto tempo, 2 anos, 1 ano, 10 anos e nada acontece. Talvez é porque o teu coração ainda não se converteu verdadeiramente. Sabe quando você ainda quer ter o controle nas suas mãos? Sabe quando o piloto pilota o avião e está com o manche na mão dele ainda? Quer ter tudo no controle? Enquanto você tiver o controle da tua vida na tua mão, as coisas não vão acontecer. É preciso se desarmar na presença de Deus. E aqui vai dizer que eles fizeram o que Jesus mandou e apanharam tamanha quantidade de peixes que a rede se lhes rompia. Assinaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. E eles vieram enchendo ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. E Pedro vai dizer, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Você acredita que Deus fala, está falado e Ele vai fazer? Ou você é daquele que traz de volta para você, que você coloca em descrédito a palavra de Deus? Por exemplo, nós vamos começar agora a quaresma. Quantas vezes você foi no confessionário ano passado? Quantas vezes você quer ir no confessionário esse ano? Uma das coisas que impede de Deus falar conosco são os pecados e a falta de se confessar. Ah, não vou confessar com meu padre porque ele me conhece, isso e aquilo. Meus irmãos, se a gente não tem vergonha de cometer o pecado, vai ter vergonha do padre? O padre é a pessoa de Cristo. Nós não podemos ter vergonha de se confessar e rasgar o nosso coração. Por mais que as pessoas não conhecem, rasgar e falar, não estou legal, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Porque os pecados impedem nós de ouvirmos a Deus. As pessoas hoje vêm para retiros, vêm muitas vezes para Cerco de Jericó, querem uma graça, é aquele negócio, né? Pede hoje, recebe amanhã, igual o Sedex, né? Aí vai embora da igreja. Depois, quando vê um problema, lembra de Deus e pede de novo. Mas não se confessa, não busca os sacramentos, não vem na missa. Adianta alguma coisa? Você sabia que muito mais importante do que nós estamos aqui, o grupo de oração, é a missa? Você dá o mesmo valor da missa, da Eucaristia? Porque os tempos estão se desenhando para uma grande perseguição. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo ou não? Na Nigéria,
cristãos estão sendo mortos por causa do Evangelho. Na África, Nicarágua, aqui pertinho de nós, Venezuela. E está chegando aqui, aos pouquinhos está vindo. Tem coisas que você não pode mais falar, principalmente não está sendo gravado porque dá processo. Estou mentindo? Lembra do Padre Zé Augusto na Canção Nova, lá que ele falou umas verdades lá? A Canção Nova levou milhões e milhões de processos por causa que ele falou a verdade. Você está preparado para isso? Está preparado para isso? Ou você quer um Deus que fica alisando o teu ego, que Ele quer te dar casa de praia, iate, carro, trabalho, dinheiro, ou a vida eterna? E aqui vai dizer no versículo 9, é que tanto ele, Pedro e seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Hoje talvez você está assombrado porque o Senhor vai realizar muita coisa que nós vamos rezar daqui a pouquinho. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje a manifestação dos dons do Espírito na nossa igreja, na renovação carismática, está morrendo. Sabe por quê? As pessoas não acreditam mais no agir de Deus. As pessoas não acreditam naquilo que elas falam, naquilo que elas rezam, na palavra. Veja que as pessoas hoje, e nós podemos cair nessa situação, nesse vazio existencial de querer as coisas palpáveis. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. A fé não é assim. Enquanto você não se desbruçar, não se lançar plenamente na vontade de Deus, na palavra de Deus, as coisas não vão acontecer na tua vida. Você vai ficar igual um caminhão no atoleiro, vai patinar e não vai sair. Porque você tem que entregar a tua vida por completo para Deus. A tua vida você tem que entregar por completo para Deus. Porque hoje é motivo de escândalo, nós vemos as manifestações de Deus. Como vai dizer aqui, que eles ficaram assombrados por causa da pesca que haviam feito de forma esplendorosa. E a palavra vai dizer que Tiago, João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de São Pedro, atracaram as barcas, deixaram tudo e o seguiram. Eu pergunto para você, é fácil seguir Jesus? É fácil seguir Jesus quando está tudo bem? E quando virem as perseguições? Você está preparado? Está preparado? Preparado? O catecismo da Igreja Católica, para nós finalizarmos e orarmos um pouco, ele vai dizer no parágrafo 162, prestem muito bem atenção, é a voz da igreja, não é invenção minha, é de um homem que deu isso aqui de presente para nós, que todos vocês conhecem, chamado Papa João Paulo II. Foi ele que deu isso aqui de presente para mim e para você. Diz assim: a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder esse dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, olha só o que vai dizer: devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Nós não podemos seguir a fé pelas nossas convicções somente isoladas. Nós temos que seguir junto com a igreja. Por isso que os nossos irmãozinhos protestantes, eles têm um pouquinho
nossa fé. Eles não têm a fé por completo, porque é só na igreja católica que tem a salvação por completo. Tudo que foi revelado está na igreja católica. E nós não podemos cair nessa heresia de deixarmos de acreditar na nossa igreja, por mais, muitas vezes que nós vemos situações acontecendo por aí. Nós não podemos seguir pessoas, porque se você seguir pessoas, você vai se decepcionar, você não vai voltar mais para cá, você vai pegar raiva da igreja. Como tem muitos que estão abandonando, mas depois, quando Deus permite uma doença, alguma coisa acontecer, ela volta. Porque a sabedoria de Deus, ela é mais astuta, vamos falar assim, do que a sabedoria humana. Deus sabe como agir, o tempo dele é de forma extraordinária. Porque Deus sabe quando puxa as rédeas para nós voltar para Ele. Eu quero que você agora levante um pouco. Que você levante os seus braços. Que você, agora neste momento, você se